Louvado seja o nome do Senhor. E mais um culto a Deus. E nós estamos aqui para apresentar um culto perfeito ao Senhor, amém, irmãos? Um culto completo, não é verdade? Amém? Um culto que agrada a Deus, um culto conforme a palavra do Senhor, conforme o nosso Deus espera de nós, não é? Não é do jeito que a gente quer, do jeito que a gente gosta, que a gente acha que é, né? Que alguém pensa que é, na verdade, não é simplesmente do jeito que a nossa cultura não é? É do que a gente aprende, das nossas tradições que a gente recebe, da nossa cultura do nosso país, não é isso? Da nossa época contemporânea. Precisa ser de acordo com a palavra do Senhor. Afinal de contas, quem está sendo adorado não somos nós, é Ele, não é verdade? Amém? Nós somos os adoradores, né? Nós somos os servos, nós somos os cultuadores. Louvado seja o nome do Senhor. E esse momento em que lemos aqui com os irmãos, em Êxodo capítulo 8 e o capítulo 10, fala ali daquele momento em que o povo de Israel estava em meio às conhecidas 10 pragas do Egito, né? As 10 pragas estavam caindo sobre o Egito. E Moisés foi chamado por Deus para tirar o povo de Israel do Egito, com um propósito muito específico. O Senhor fala desde o início ali, quando Ele se revela a Moisés, no capítulo 3, não é? Ali no Monte Horebe, ali na sarça ardente. O Senhor fala no capítulo 4 de Êxodo 3, verso 18, que Ele deveria, Moisés, ir até Faraó, ia até chamar antes os anciãos de Israel e o povo, e dizer qual era a missão, qual era o propósito. E diz aqui a palavra no verso 18: o Senhor Deus dos Hebreus nos encontrou, agora pois deixa-nos ir caminho de 3 dias para o deserto, para que sacrifiquemos ao Senhor nosso Deus. E em seguida, em obediência a essa ordem do Senhor, Moisés volta ao Egito, juntamente com Arão, se apresenta aos anciãos, se apresenta ao povo, e no capítulo 5 ele já se apresenta ali a Faraó, né? A Faraó, esse Faraó, que obviamente não é aquele Faraó lá de muitos anos atrás, que foi o Faraó que conheceu José, quando então eles são chamados ali, a família de Jacó, os irmãos, e José era governador do Egito. Já havia passado algumas gerações e esse Faraó aqui não conhecia, e Israel já não estava no momento de, vamos dizer assim, de regalia, né, de liberdade, como tinha na época de José. Já estavam debaixo de um trabalho muito duro, um trabalho muito intenso, de muita opressão ali. Continuava na sua terra, uma terra separada ali mais dentro do Egito, a terra de Gósen, mas eles eram subjugados ali ao Egito, com trabalhos muito pesados. E quando Moisés se apresenta a Faraó e fala desse chamado de Deus e desse propósito de Deus, e dizendo a Faraó que eles deveriam libertar, deixar o povo de Israel ir para celebrar uma festa ao Senhor no deserto, de que eles deveriam ir a caminho de 3 dias para oferecer sacrifícios ao Senhor, e ele alerta, inclusive Moisés no capítulo 5, verso 3, para que não viesse pestilência ou espada sobre eles, sobre o Egito. Faraó intensifica a aflição. Ele chama os exatores do povo, os exatores, eles chamam ali os oficiais, que eram os capatazes, que estavam mais próximos ao povo de Israel, e eles aumentam o trabalho, eles intensificam ali a opressão, e o objetivo, você vê que nem era tanto assim econômico, vamos dizer, né? Do Estado ali com mão forte, dizendo: vamos botar essa turma para trabalhar mais ainda, que a gente está precisando aumentar a riqueza da nação, estamos precisando aumentar as exportações, as produções. Aí o problema não era esse. Você vê que já tem um contexto todo espiritual contra um propósito de Deus,
que é de nos fazer verdadeiros adoradores, de apresentarmos a Deus um culto completo, um culto perfeito, um culto agradável, uma oferta agradável, perfeita e viva ao Senhor. E ele diz: olha, porque eles estão falando em sacrificar a Deus, estão falando em servir a Deus, em sair para ir a 3 dias cultuar esse Deus, aleluia. Por isso significa que eles estão ociosos, significa que eles estão desocupados. Por isso que eles estão com essa história de servir a Deus. Eles sempre serviram a Deus aqui, estavam no cantinho deles direitinho, estavam ali com a religião deles lá, com o culto deles. Agora vem com essa história de se levantar, de sair, de ir embora, de cultuar a Deus. Isso aí é porque eles estão ansiosos, e aí aumenta a carga contra eles ali. E aí fica as saídas e vindas ali de Moisés e Arão diante de Faraó, e o Senhor havia falado que endureceria o coração de Faraó, e o povo sofrendo mais ainda, mas a palavra continua dizendo que Deus estava do alto, vendo ali o sofrimento do povo, ouvindo o clamor do povo, conhecendo ali a aflição do seu povo. Isso não estava passando em branco, isso aí não estava distante nenhum, longe dos olhos de Deus, aleluia, né? Aleluia, porque o nosso Deus é soberano, é eterno, é poderoso, Ele é presente, Ele é Deus Emanuel, Ele está conosco, aleluia. E aí Ele foi o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e agora estava sendo Deus de Moisés, e estava sendo Deus de Israel. Ele iria livrar o povo, mas era necessário vir as 10 pragas, para que com braço forte o Senhor os tirasse ali do Egito. Louvado seja o nome do Senhor. E esse momento que eu li com os irmãos, em Êxodo capítulo 8, a partir do verso 24, é quando o Faraó começa a dar algumas propostas indecentes para distorcer a essência do culto, para distorcer o que era um verdadeiro culto, o que era um verdadeiro serviço, o que era uma verdadeira devoção a Deus, né? O Senhor havia falado a Moisés claramente: Moisés, aleluia, diz para Faraó: deixa meu povo ir, caminho de 3 dias, todos os animais, crianças, as crianças, os jovens, os adultos, as mulheres, e vocês vão, aleluia. E porque Deus havia também falado que além desse culto, desse serviço, que seria só um marco inicial do propósito de Deus com Israel, aleluia, eles também iriam receber a terra que manaria leite e mel, que Ele havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, né? Aleluia. Mas antes de conquistar a terra prometida, precisava o povo entender qual era o verdadeiro propósito da libertação deles e do chamado de Deus para Israel, que era servir ao Senhor, cultuar ao Senhor, aleluia, ser um povo realmente peculiar dentre todas as nações, né? Do Senhor é a terra e a sua plenitude, mas Israel era peculiar, era específico, chamado, escolhido por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. E aqui está no momento de uma transição muito interessante, porque as 3 primeiras pragas, elas são realizadas ali, Deus usa Arão para realizar, não é Moisés que realiza. Você lê ali que as 3 primeiras pragas é Arão que estende a vara e realiza aqueles milagres, aquelas pragas, 3 milagres, as maravilhas. E na terceira acontece algo interessante, porque os magos até então, eles de Faraó, eles conseguem imitar os primeiros 3 sinais, mas quando chega nesse aqui, que é o terceiro ali, eles não conseguem, e eles dizem: é dedo de Deus, né? Que foi a praga dos piolhos. Outro marco é que até então o povo de Israel também está sofrendo, porque as pragas estão vindo sobre todo o Egito. Mas a partir do verso 20, que é a 4ª praga, que é a praga das moscas, essa praga, ela é o próprio Deus que realiza. Não cita que foi Arão que estende a vara, e nem cita que Moisés que estende a vara, é o próprio Deus.
Outro marco diferencial é que agora Deus diz: eu vou fazer distinção, vou separar a terra de Gósen, onde está o meu povo habitando, do povo do Egito, dos que estão no seio dessa terra. As pragas já passam a não vir sobre o povo hebreu, aleluia. E é aqui então que Faraó, que representa esse sistema mundano, representa esse mundo caído, que jaz no maligno, representa o próprio Satanás, né? A própria antiga serpente. Tudo que se levanta contra Deus está representado aqui por Faraó. É nesse momento que ele vem com a primeira proposta indecente dele para distorcer o culto a Deus. Ele diz: vocês podem cultuar ao Senhor Deus de vocês, capítulo 8, verso 25, mas tem que ser aqui nessa terra, né? Vocês não podem sair aqui. Deus quer que vocês saiam, não, mas fica aqui. Eu alimento vocês, eu sustento vocês, eu dou tudo para vocês viverem bem aqui. Vocês podem continuar aqui com essa regalia toda, né? Ele está propondo que o culto aos céus teria que ser feito enraizado na terra, não é verdade? Ele estava propondo ali que a igreja, ali como Deus, o Senhor fala, né, em Apocalipse, a igreja de Laodiceia: ó, teu problema é que tu não é frio nem é quente. Antes fosse frio ou quente, antes tomasse um rumo para a direita ou para a esquerda, logo decidisse alguma coisa. Mas o problema é ficar na coluna do meio, o problema é ficar no cantinho morninho, né? Ficar ali naquele comodismo gostoso, onde tudo é favorável, onde tem alguém que sustenta, mas na verdade não é Deus. Essa era a proposta de Faraó. Na verdade, Faraó está propondo que Israel, ele pudesse ali compartilhar realmente a respeito de quem realmente o sustentava. Por isso que Deuteronômio capítulo 6, o Senhor diz através de Moisés ali: olha, o Senhor te provou no deserto, né? O Senhor te humilhou para saber o que realmente estava no teu coração, aleluia, porque nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor, aleluia. Eu te trouxe no deserto para saber se realmente você confiaria, se eu seria realmente sustentado por ti, ou se realmente você iria continuar preferindo ser sustentado por Faraó. Aleluia. E não é a mesma proposta que Satanás foi fazer a Jesus, irmãos? Esse cara de pau 171, sem vergonha, né? Pilantra que é Satanás, foi até Jesus dizendo assim: eu vou te dar tudo, se prostrado e me adorares, né? Basta me cultuar, basta ser devoto a mim, basta realmente me servir e eu vou te dar os reinos da terra. E Jesus repreende isso para trás, Satanás, né? Somente ao Senhor teu Deus cultuarás, somente a Ele prestarás culto, louvado seja o Senhor. Acabamos de louvar aqui, não é verdade? Não há outro rei, somente ao Senhor. O nosso coração é somente a Deus, aleluia. Ele que custe a nossa vida. O nosso culto não pode ter lugar e espaço para outro Deus, senão o Senhor. Louvado seja Deus. Aí Faraó pega Moisés e diz: não convém fazermos assim, não é verdade? Não vamos fazer desse jeito, deixa-nos ir a caminho de 3 dias no deserto. Aí Faraó vem com outra proposta indecente, verso 28. Tudo bem, vocês podem ir, é a segunda distorção do culto, né? Podem ir então, mas olha só, não vai muito longe não, mantém, né? Uma aproximação, vamos manter aí uma familiaridade, rapaz. Poxa vida, né? Vamos ser amigos, vamos continuar trocando aí um zap, vamos continuar trocando aí alguma coisa aqui ali ainda, não é verdade? Não corta esse laço de vez não, Israel. Não é isso que Satanás diz para mim e para você, né? Poxa vida, não deixa esse mundão de ver não. Tem muita coisa maravilhosa, tem muita coisa boa realmente que a gente tem que ter discernimento, irmãos. Mas tem muita coisa que não tem como compactuar não, irmãos.
Aleluia. Por isso que a palavra de Deus nos alerta, e o crente, claro, precisa ter sabedoria, discernimento, maturidade, buscar aconselhamento com aqueles que já são mais maduros na fé, conhecer a palavra do Senhor, ser cheio do Espírito Santo. Aleluia. Mas Paulo nos alerta em 2 Coríntios capítulo 6, verso 14: não nos prendais a um julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Que concórdia tem entre Cristo e Belial? Que parte tem o fiel com o infiel? E eu quero ficar rapidinho aqui nessa palavra Belial, irmãos, que também ela tem a mesma raiz de Beuzebu. E sabe o que é Beuzebu? É o príncipe das moscas. Interessante, né? Porque nós estamos lá em Êxodo, na quarta praga, a praga das moscas. E na praga das moscas, Deus não deixa cair sobre o seu povo. E Faraó está dizendo: fica aqui pertinho de mim, fica juntinho comigo, fica nessa sociedade comigo, fica continuando em acordo aqui comigo. Aleluia. Que consenso tem o templo de Deus com os ídolos? Vocês são templo do Deus vivente, como Deus disse: neles habitarei, entre eles andarei, eu serei o seu Deus, eles serão meu Deus. Saiam do meio deles, apartem-se, diz o Senhor, não toquem nada imundo, e eu vos receberei, eu serei para vós pai, vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Todo-Poderoso. 7 verso 1. Ora, amados, tendo em vista tantas promessas, nos purifiquemos de toda imundície da carne e do espírito, aperfeiçoando a santificação no temor do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Queridos, não tem jeito, nós precisamos nos posicionar, nós precisamos nos alinhar com Cristo. Ou nós temos a mente de Cristo, ou a mente desse mundo infernal. Ou nossa cabeça está no céu, ou a gente vai continuar atolado, buscando simplesmente as coisas mundanas dessa terra. Ou nós estamos na luz, ou estamos nas trevas. Ou vivemos o amor de Deus, ou vivemos o ódio desse mundo. Ou servimos a Cristo como o único e suficiente Senhor, ou no nosso coração ainda haverão outros altares, onde Satanás vai continuar encontrando brecha nas nossas vidas. Faraó está ali tentando Moisés, irmãos. Que pressão, que tentação. E aí agora mais ainda, ele aumentando a chibatada sobre o povo de Israel. E aí o povo sofrendo, e o povo reclamando. E era verdade, estava acontecendo. Chega um ponto aqui que Moisés vai falar com Deus e vai dizer: Senhor, né? Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou falando certo aí, Moisés? Será que é isso mesmo? Olha como aumentou a aflição desse povo. E Deus está fortalecendo Moisés, e Deus está aumentando ali, vamos dizer assim, o nível das pragas ali, dos sinais das maravilhas, e revelando a Moisés, aleluia, o futuro maravilhoso e glorioso que Deus tinha para eles, aleluia. Mas eles iriam ter que passar, vamos dizer assim, nessa prensa, né? Nesse teste de fé, para poder apresentar um culto verdadeiro e autêntico na presença do Senhor. No capítulo 10, lá nas pragas dos gafanhotos, o faraó vem com a sua terceira proposta indecente. Capítulo 10, a partir do verso 8. E aí Moisés foi lá, falou com o faraó. Faraó diz assim: olha, vamos então. Aí ele concorda. Olha só que legal, né? Aí ele pega assim e diz assim: as pragas estão caindo lá em cima, está piorando as pragas. Diz assim: tá bom, então não quero mais vocês na terra, podem ir. Eu não quero vocês mais pertinho de mim, não. Podem ir mais distante onde vocês estão querendo ir. Mas tem uma coisa: vocês vão, homens, apenas os homens, verso 11. Mas as crianças vão ficar aqui, as mulheres vão ficar aqui também. Olha só o laço de Satanás. Não está na Bíblia não, mas eu já cogito de cara. Quando os homens saíssem ali, ele ia meter a espada na mulherada e nas crianças todas. Ele fez isso lá na época lá do nascimento de Moisés, não foi? Mandou matar todos os meninos, homens ali. Mas as parteiras, temendo a Deus, confrontou esse estado diabólico, tirânico,
aleluia, e fizeram o que era justo aos olhos do Senhor, glória a Deus, arriscando as suas vidas, não é verdade? Aleluia. E aí nada de crianças, nada de mulheres. E aí a gente encontra um outro problema nesse culto capenga, não é? Porque nós vemos que ia ser só aquela geração, não é? Os homens iriam cultuar a Deus, iriam servir a Deus, correndo o risco de voltar e as mulheres ficarem sequestradas, escravizadas, não sei, as crianças mortas, não é verdade? E aí só aquela geração aprendeu o culto, só aquela geração foi lá, aqueles homens foram lá aprender, não é verdade? As crianças não estavam lá presentes vendo, os jovens não estavam vendo e ouvindo as maravilhas, as mulheres não estavam junto aprendendo também e vendo. Isso é capenga, não é? É algo particionado, é algo parcial, é algo segregado, é algo distinto. Olha só, irmãos, quantos laços de Satanás estavam nessa proposta. Não é à toa que Josué lá no capítulo 24 diz: eu e a casa serviremos ao Senhor. Não é à toa que lá na época de Moisés, de Noé, olha, Noé, vai entrar tu e a tua casa nessa arca. Não é à toa que aqui Moisés diz: não vai ser só os homens, as crianças vão, os velhos vão, os filhos vão, as mulheres vão. Aleluia, aleluia, porque são todos. Oh, aleluia! Lá em Crônicas 20, quando os inimigos vieram contra Judá, aleluia, o rei reuniu todos, e a palavra diz que homens, mulheres e crianças se reuniram em jejum, em oração e culto ao Senhor. Não pode ser só um pedaço, não pode ser só uma parte. Aleluia, porque o nosso Deus é completo, Ele é pleno, Ele é perfeito. Aleluia, e Ele espera uma igreja, a sua noiva, o corpo de Cristo. Ela não tem só cabeça, ela não tem só pé, não tem só braço, não tem só pescoço, não é verdade? É um corpo inteiro, é um corpo completo, servido ao Senhor. As juntas e medulas têm que estar todas ajustadas para o corpo caminhar perfeitamente. Me permita a jovem Luana aqui, um testemunho tão glorioso, maravilhoso, né? Pastor Wilson também aqui, com certeza do livramento, né? Mas a Luana aqui que passou e acabou sofrendo a situação, não é verdade? E aí ficou um tempo sem caminhar, não é isso? Depois um tempo mancando um pouquinho, talvez alguma coisinha ainda doa, talvez não dê para ela dar aquela corrida ainda, né? Talvez não dê aí, mas daqui a pouco vai dar também, louvado seja o Senhor. São as juntas e medulas, olha ali, a cada nervo sendo restaurado por Deus, sendo colocado no lugar, para o corpo caminhar perfeitamente, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, eu quero já conectar com a quarta proposta indecente de Satanás aqui. Aleluia, que é quando ele pega e diz lá no capítulo 10, lá na praga das trevas, aonde, aleluia, não havia luz em lugar nenhum do Egito, senão nas casas do povo de Israel, aleluia. E é quando o faraó chama Moisés, 10:24, e diz ali: tá bom, vamos lá, serve ao Senhor, vai também as crianças, vão também as mulheres, vão todo mundo lá. Mais um negócio, né? Deixa as ovelhas, deixa as vacas aqui, deixa os animais. Rapaz, Satanás está demais nesse faraó, meu Deus do céu, que mente diabólica. Aí Moisés diz: não tem também como. Deus mandou a gente sair da terra, não é para ficar aqui. Deus mandou a gente ir distante daqui, não é para ficar perto. Deus mandou ir todo mundo, não é para ir capenga, só os homens. E Deus mandou a gente levar sacrifício, é o holocausto, vai ter oferta lá. Louvado seja Deus, aleluia. A primeira grande oferta em sacrifício que não pode faltar no nosso culto é a entrega do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Jesus, aleluia.
Se não tivesse oferta e sacrifício no Antigo Testamento, sem derramamento de sangue, não haveria remissão, porque tudo aquilo ali era um ato de expiação que acontecia para a misericórdia de Deus aplacar sua ira contra o seu povo, contra o pecado. Aleluia. No Novo Testamento, o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, o poder de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia. Ele precisava ser ali, já no Antigo Testamento, precisávamos desse simbolismo, precisávamos dessas sombras proféticas para um dia se cumprir em Cristo Jesus. Por isso tinha que ter sacrifício, tinha que ter holocausto. Aleluia. Um culto sem sacrifício, um culto sem holocausto, um serviço sem, aleluia, sacrifício, não, é incompleto. Não alcança também o seu propósito. Não tem expiação, não tem, aleluia, aleluia, uma mensagem profética apontando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí, se não tem Jesus, o Cordeiro de Deus, imolado, morto, sacrificado, mas ressuscitado ao terceiro dia, que vive e reina para sempre em nosso meio, nós estamos orando em vão, estamos cantando em vão, estamos ofertando em vão, estamos testemunhando em vão, eu estou pregando em vão, estamos reunidos em vão. Os que morreram em vão e vão também, não é verdade? Aleluia. Seria assim se não tivesse sacrifício, se não tivesse o holocausto, se não tivesse a oferta viva, agradável a Deus, que foi Cristo Jesus. Mas também, aleluia, essa mensagem, aleluia, essa proposta decente de Faraó fala também do seu e do meu sacrifício pessoal, da nossa entrega no serviço, da nossa entrega na obra de Deus, o chamado de Deus nas nossas vidas. O nosso sacrifício não é a redenção das nossas almas, quem fez isso foi Cristo, né? Mas uma vez salvo, uma vez em Cristo, em gratidão a Deus, estamos no culto de gratidão a Deus, aleluia. E a nossa oferta nessa gratidão, Ele vai exigir um empenho e um esforço sacrificial a cada dia. Queridos, não tem como eu e você vencermos as batalhas contra Satanás, aleluia, os dardos inflamados no maligno, essa luta que não é contra a carne nem contra o sangue, que exige fé, que exige a armadura espiritual de Deus nas nossas vidas, que exige oração, que exige vigilância, que exige uma renúncia pessoal a cada dia, mortificar a nossa carne sem sacrifício. Desculpa, mas não dá para ligar o piloto automático, fechar o olhinho e dizer que vai ter uma vida cristã agradável e perfeita na presença de Deus, sem uma renúncia pessoal, sem um empenho pessoal. Não é para merecer salvação, mas é para permanecermos naquilo que o Senhor tem nos dado, naquilo que o Senhor tem nos concedido. Você viu, percebeu o 7 verso 1 lá, o finalzinho lá de Coríntios 7 que eu li ainda há pouco? Aperfeiçoai a vossa salvação, aprimorem essa salvação, aleluia. Pega aquela faca lá, hoje eu peguei uma faca desamolada lá em casa, meu Deus do céu, que não corta nem nada, nem manteiga, não é? Amola para poder ali aquele instrumento ele ser eficaz. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Faraó, ele está propondo, aleluia, um culto a Deus sem os dons espirituais que são concedidos pelo Espírito, aleluia, sem as capacitações que Deus nos dá para podermos fazer e servir. Quando ele diz assim, ó, vão de mão vazia, vão sem nada, vão lá do jeito que vocês quiserem ir aí, Moisés diz, não, nós vamos e vamos levar tudo. E Moisés ainda é invocado, irmão, de nenhuma unha ficará. Aleluia, aleluia, né? Já foi arretado, como diz o irmão lá no Nordeste, lá, né? Não vai ficar nenhuma unha, meu amigo, vai tudo, aleluia, até o osso de José foi, que está guardado lá, né, no baú ali, que José profetizou, aleluia, 400 anos antes, irmãos,
dizendo: o Senhor nos visitará, e quando Ele visitar, vocês levem o meu osso. Eu fui grande no Egito, fui governador, pessoas se prostraram diante de mim, mas eu não quero isso aqui. O meu chamado de Deus é para o alto, é para o céu, é para algo maior. José não queria nem que alguém um dia ousasse pegar os ossos dele e fizesse um altar, fizesse um memorial. Olha que coisa linda, olha esse busto de José. Sai fora, Satanás. Somente ao Senhor teu Deus cultuarás, somente a Ele prestarás culto. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, louvado seja Deus. Não é sobre lugar, irmão. Não é sobre lugar, não é sobre o que a gente está pisando. E olha que em muitos aspectos se refere a isso também, sim. Na verdade, é sobre o nosso andar. É sobre o Salmo 1. Bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, não se assenta na roda dos escarnecedores. Aleluia, não anda no caminho dos pecadores, tem o seu prazer na lei do Senhor, na sua lei medida de dia e de noite. Aleluia, sobre essa fidelidade, esse compromisso com o Senhor. Louvado seja o nome do nosso Deus. É sobre não aceitar essas propostas indecentes de Faraó, desse sistema diabólico, dessas oferendas infernais que querem fazer com que a gente se acomode, com que a gente mantenha uma certa proximidade, com que a gente mantenha ali, aleluia, uma certa sociedade entre trevas e luz. Que o Senhor nos ajude a cada dia a apresentarmos esse culto perfeito e agradável ao Senhor, amém? O inimigo vai continuar lutando e muito, irmãos, para o nosso culto ser incompleto, ser imperfeito, ser capenga, ser parcial, não é verdade? Aleluia, estando realmente totalmente fora da vontade do Senhor, mas tem que ser como Ele quer, amém? Tem que ser como Ele fala na sua palavra, tem que agradar ao Senhor. Louvado seja Deus. Ele é que tem que ser glorificado e exaltado no nosso meio, em nome de Jesus, amém? Louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Vamos ficar em pé, amados, nesse instante, para fazermos uma oração ao Senhor. Louvado seja Deus. E você, crente, você servo do Senhor, povo de Deus, aleluia, que nessa noite, aleluia, o Espírito Santo falou em seu coração. De repente você está numa batalha em um desses 4 aspectos aqui, não é verdade? Aonde você agora, o Espírito Santo te deu um clareamento, aleluia, iluminou o seu entendimento nesse momento, está falando com você, aleluia. Faça o seu propósito nessa noite, fale com o Senhor, aleluia. Vai ter um preço a pagar, que pague, não é verdade? Aleluia. Vai ser um sacrifício, que seja. De repente vai estreitar um pouco ali alguma situação, que seja. Amizade com o mundo é inimizade contra Deus. Aleluia. É claro que o crente, como eu falei já ainda há pouco, precisa de discernimento, precisa de sabedoria. Nós lidamos com diversas situações no dia a dia, na nossa vida acadêmica, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional, na nossa vida social, não é verdade? Aleluia. Senão a gente vai ter que ligar para o Elon Musk, pegar lá um foguete dele e bater lá em Marte, né? Então não é isso que está sendo proposto hoje aqui. Você não é anjo, não virou anjo, não vai virar. A gente continua com um desafio muito grande, mas o Espírito Santo vai te mostrar realmente o que significa essa palavra. Aleluia. O que é que o Faraó, o que é que o inimigo está tentando nos negociar comigo e com você? O que é que o inimigo está tentando encontrar brecha no nosso culto, no nosso serviço ao Senhor, para a gente romper e além, aleluia, atravessar realmente o impossível, aleluia, em nome de Jesus. Soberano Deus eterno Pai, em nome de Jesus, eis a tua palavra, Senhor, e aqui a tua igreja, o teu povo, lavado e remido com o teu sangue, Senhor, resgatado com o braço forte das trevas, e estamos caminhando na luz, ó Pai.
em nome de Jesus, Senhor. Aleluia, Deus querido, mas enquanto estamos aqui, Senhor, aleluia, é um desafio a cada dia, a cada instante, Senhor amado. Aleluia, ainda que a ira de Faraó e desse sistema infernal se levanta cada dia, querendo oprimir o teu povo, Senhor. É o Senhor que nos sustenta. O Senhor vê, o Senhor ouve, o Senhor conhece, Pai. Então trabalha na vida de cada um dos teus filhos, da tua igreja nesse lugar, em nome de Jesus, para que a cada dia, Senhor, mais e mais o nosso compromisso, o nosso culto, o nosso serviço, a nossa devoção, Senhor, ela seja completa, plena, agradável, perfeita diante de Ti, em nome de Jesus. Amém, amém, em nome de Jesus, aleluia. E agradeço a oportunidade. Louvado seja Deus. Aleluia, Pai. Glória a Jesus. Oh, aleluia, Senhor amado. Aleluia, Deus. Oh, aleluia, Jesus.